ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, a Federativa do Rio de Janeiro. Presença Amiga trazendo sempre um convidado muito especial e hoje, olha, nós temos aqui a presença de Amilson Pacheco. Bem-vindo, Amilson. Obrigado aí pelo chamado, gratidão para estar passando nessa oportunidade aí junto com os amigos. Bom, Amilson, você é 33º seu, não é isso? Sim, Né? Macaé, mas e aí, como é que você começou no movimento? No movimento não, como é que você conheceu a doutrina espírita? Bom, eu conheci a doutrina espírita no meu lar, né? Então eu nasci, né, numa família espírita e desde pequenininho, minha avó, meus pais, né, culto no lar e evangelização. Então já foi já sendo levado, né, pela Estava minha cercado já de todos os lados, né? já nasci, já tive esse privilégio. Mas e aí, aí que você começou a frequentar centro espírita? Qual é o centro espírita? É Macaé que você está, não é isso? Sim, eu Né? estou em Macaé. Eu passei um tempo fora de Macaé, né? Estudei, passei um tempo fora, trabalhei também um tempo fora, mas desde pequeno eu fui evangelizado aqui numa casa que Uhum. ela foi fundada em 1927, o Olha, Centro Espírita Vicente de Paulo, né? quase 100 anos, hein? Vai fazer 100 anos. Então, o Vicente de Paulo, ela tem uma tradição aqui em Macaé como uma casa com relação à evangelização infanto-juvenil, família, né? Então, eu fui evangelizado nessa casa. E aí depois, mocidade, né? Participando da Hum. mocidade. E aí, com o tempo, a gente casa, e aí tem aquelas atividades que a gente não tem como estar trabalhando no movimento espírita, no meu caso, né? Eu tive que Uhum. viajar, tive que ir para outras cidades, né? Mas aí depois, retornando para Macaé, e Hum. aí eu me ingressei no Grupo Espírita João Batista, né? Aqui em Macaé hoje nós somos 16 casas espíritas na cidade de Macaé, né? Então, o 33º seu, nós temos mais duas casas espíritas que estão fora do município, né? Que é em Sim. Quissamã e outra cidade aqui, Carapebus. Então, são essas cidades que completam aí o 33º seu. Mas Macaé teve há pouco tempo vamos dizer assim, né, uma semana muito especial, uma semana que acontece há 84 anos, e segundo o Amilson, gente, ininterruptos, né? Conta pra gente aí a história da Semana Espírita Macaense, que está na 84ª edição. Isso. É uma alegria, né? Esse trabalho que vem sendo feito desde 1939, aqui Olha, em Macaé. Então, em 1939, aqui em Macaé já tinham 4 casas espíritas. E essas 4 casas espíritas, em 1939, se reuniram e disseram assim: Poxa, vamos fazer uma semana espírita. E começaram em 1939. E até hoje, as semanas espíritas elas vêm acontecendo sem a interrupção. Quando aconteceu agora a pandemia, nós fizemos a semana espírita de forma virtual. uhum, Então, nós colocamos que são 84 anos de semana espírita sem interrupção. E é assim, interessante que a semana espírita em Macaé, desde o início, né, ela foi nesse sentido de todas as casas se reunirem para verificar, para planejar o tema e chamar os palestrantes, mas tem uma característica que é um acordo que a gente faz com todas as casas, que sim. as reuniões, as reuniões públicas, elas são suspensas, porque aí Olha, todos nós vamos estar trabalhando na Semana Espírita. E cada dia, com a quantidade de casas que nós temos hoje,
Então, duas casas espíritas são responsáveis pelaquele dia, né? Embora a atividade é feita nas instalações da União Espírita Macaense. Aqui em Macaé nós somos beneficiados que, além do 33º seu, nós temos a União Espírita Macaense, que tem as instalações muito boas, inclusive o Lar de Maria, que é muito conhecido, né? Olha, que interessante. Mas conta aí, então, a União Espírita Macaense, ela surgiu nesta data também, em 39? Não, a União Espírita Macaense, ela surgiu 4 anos depois. Então, Sim. ela tem 80 anos, a União Espírita, né? Então, a Semana Espírita, ela começou antes mesmo dessa federativa, que na época, né? 4 anos depois da primeira Semana Espírita. Então, se reuniram para estar com uma atividade e que desenvolveu também uma atividade que até hoje está, que é a creche. Creche Lar de Ave Maria, Maria. ela vem sendo sustentada desde lá da sua fundação com esse intuito, né? E aí existe um patrimônio, são terrenos, né? Onde nós temos ali o Lar de Maria, que tem uma vibração. A gente, quando entra ali no Lar de Maria, a gente sente aquela vibração, tem uma energia maravilhosa ali, né? Olha, Então, está todo mundo convidado a conhecer o Lar de Maria e Macaé, gente. Então, isso, então a gente pode dizer, Amilson, que a confraternização, essa semana confraternativa, ela promoveu a união dos centros espíritas de Macaé, é certo dizer isso? sim, sim, porque a União Espírita Macaense, ela é uma instituição, ela é uma pessoa jurídica, né? Onde a gente tem diretoria, a gente tem um conselho deliberativo, Sim. e tem as atividades, tem livraria, tem a creche, e ao longo dos anos, né, nós tivemos aqui até um hospital psiquiátrico que era conduzido, a gestão era feita toda pela União Espírita Macaense. Então, lá em 1900 e mais ou menos 1965, 1970, né? Tinha essa casa, chamava Casa Transitória André Luiz. Hoje ela já Ah, não existe mais, né? uhum. Então, a União Espírita Macaense, ela veio fazendo vários trabalhos sociais. Hoje tem o CAF, tem. Então, é onde a gente tem as atividades que congregam. Mas a Semana Espírita Macaense, como ela foi iniciada com todas essas casas, e hoje, no Estatuto da União Espírita Macaense, tem lá um parágrafo que fala sobre a Semana Espírita Macaense. Então, Ah, sim. consta no próprio Estatuto da União Espírita Macaense, para que a gente continue com esse trabalho. E é um trabalho de muita alegria, de muita união. Eu acho que assim vem a cada momento. E é importante essa paralisação das atividades das casas para que todos se concentrem, né, nessa atividade da Semana Espírita Macaense. Já começou agora Ah, o planejamento da Semana Espírita do ano que vem. para Quinta 2024. Sim, para 2024, todas as casas já estão sendo convocadas para que a gente comece, né, nesse processo, aonde a gente vai também desenvolver qual vai ser o tema, né? O tema de 2023 foi Espiritismo é Sol nas Almas. Então, esse foi o Olha. tema central, o tema central. E agora a gente vai começar a trabalhar para escolher o tema para a Semana Espírita do ano que vem, né? Aí, olha, você que está aí assistindo a gente, então vai se preparando, porque se foi sol nas almas, a gente imagina 2024 o que, que vai acontecer. Isso Mas aí. eu fiquei assim muito contente em saber, Amilson, que a semana da confraternização, né, todas as atividades são suspensas, porque tem uma atividade conjunta. Isso é muito importante para o movimento espírita entender que
é, a gente pode dar atenção a um todo maior, não é que a gente fica, às vezes, muito concentrado na nossa casa espírita, e é claro que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, mas existe um plano maior, não é isso? Sim, sim. E eu acho que assim, uma das coisas que eu considero, muitos de nós aqui, né, do 33º Céu, a gente considera, é importante que a construção seja feita por todas as casas. Então, quando a gente vai fazer o planejamento, então a gente convida todas as casas para estarem juntos no planejamento, na construção, você vê o próprio tema, quais são os palestrantes, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente consiga estar mais juntos. Tem uma frase Sim, que eu gosto muito, que diz assim, sozinho nós vamos rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E a gente realmente quer ir mais longe. Então, o muito bom. movimento espírita, quando a gente está junto, é mais desafiador para que a gente consiga construir esse projeto junto, mas aqui já veio, né, há muito tempo fazendo isso e só êxito, trabalhando junto, aprendendo junto com cada um, né? Olha, você falou uma coisa muito importante, né? Porque as casas espíritas, né, algumas casas espíritas estão se isolando do movimento federativo, e é essa lógica, né? Pode ser até que elas desenvolvam seus trabalhos, mas não tem ali, né, aquele conjunto, né, aquela união que vai provocar o fortalecimento de todos. Isso aí é uma coisa muito bacana. Aí, por falar então em casas espíritas, as casas espíritas que não estão ali adesas, elas participam também desta semana? Esse ano de 2023, nós temos aqui em Macaé uma casa que ela não é adesa, né? Nós temos 16 casas que são adesas e tem uma casa que não é adesa. E esse ano, essa casa que não é adesa, ela também paralisou as atividades públicas para Olha, estar com a gente, né? Então, a gente também convida os trabalhadores também dessa casa, de todas as casas, para participarem conosco. Então, temos amigos que tocam violão, faz ambientação, então participa da nossa beleza. ambientação lá junto. E eu acho que isso vai cativando, porque é um momento de confraternização, um momento de alegria, e a gente sente essa energia ali naquele processo estudando a doutrina e também as atividades que nós temos durante o dia. A gente monta lá uma roda de conversa, dependendo dos temas, e é muito participativo, roda de violão. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente somar e tentar desenvolver cada vez mais esse feixe de varas. É difícil? É desafiador? Sim, sim, mas com Jesus nós vamos longe. Ô, Adilson, olha só, eu estou aqui pensando o seguinte: a gente vai montar um dia, um ereu, que é um dia só, um CEU, que é um dia só, dá um trabalhão danado. Eu estou pensando aqui uma semana inteira de planejamento, o É, trabalhão que não dá, daí que vocês estão começando já para ano que vem. Mas conta para gente, como é que é esse planejamento, quais são as atividades, como é que é essa semana, você tem essa confraternização, você tem um espaço para realmente as pessoas se confraternizarem, conversarem, se conhecerem. Como é que é essa semana aí que é planejada nessa Semana Espírita Macaense? a Semana Espírita Macaense, nós temos assim as atividades à noite, que Olha, geralmente são as palestras, então todos os dias são as palestras à noite, e a gente procura colocar as atividades durante o dia no Lar de Maria, lá nesse ambiente, né, que é bem espaçoso. Então nós temos um ambiente assim muito agradável. Lá nós sim. fazemos a roda de conversa, tiver que fazer a roda de violão,
porque inclusive aqui no Polo 19 é onde acontece a nossa Comerge, aqui no Lar de Maria, é no Lar de Maria. É um ambiente, né, que a gente pode receber as Comerge nossas, já tiveram 200 pessoas, 4 dias instaladas ali dentro do Lar de Maria. Então, Sim. é um ambiente que a energia boa que a gente tem com as atividades que são todos os dias, a gente considera como se fosse uma mini colônia espiritual, o Lar de Maria. A gente, quando faz a Comerge ali, quando a gente tem uma atividade, eu me sinto assim, né? As pessoas até falam, pô, meu, se você quando entra aqui no Lar de Maria, seus olhos brilham, né? Então, acho que é uma coisa, porque também desde pequenininho, meu pai me levava no Lar de Maria, porque sempre teve uma creche ali, né? Ali existia uma creche onde as crianças, elas estavam ali diretos, 24 horas. Antigamente tinha essas creches. Hoje a creche, a criança, ela vai de manhã e no final da tarde os pais o pegam, né? É uma Sim. creche Lar de Maria. Então, desde pequeno, meu pai me levava para visitar lá, para a gente brincar com as crianças, e eu acho que aquilo ficou dentro de mim de uma forma assim muito agradável. Então, quando eu entro no Lar de Maria, meus olhos brilham, né? Aí essa atividade da Semana Espírita, eu me sinto como se fosse uma criança ali. Não, você fala com muito carinho, né? De lá para perceber esse carinho todo. E eu imagino as pessoas entrando no Lar de Maria, sentindo toda essa vibração, e eu fico pensando o seguinte: essa vibração, ela se alargar, né, para todo o movimento espírita brasileiro, quem sabe, né, o Hamilton, a gente Sim, consegue fazer uma semana, quem sabe uma semana nacional, todo mundo parando, já pensou? Inspirado em Macaé. Macaé faz esse trabalho e a gente percebe que ele só emana essa energia quando trabalhamos juntos. Sim. Planejamos juntos, o tema, vamos escolher. Eu acho que é o que a gente vem falando, né? Quando a gente consegue se unir, por isso que esse movimento, né, da unificação, de estarmos juntos, isso nos fortalece, isso nos enriquece, né? E a O Semana Espírita de 30, Macaé vem trazendo isso, né? sim. O 33º seu tem essa movimentação, como tem a Semana Espírita? Olha só, Macaé, a União Espírita Macaense, ela é muito forte nesse sentido. Traz para todos os macaenses algo assim, um sentido, um carinho muito grande, porque vem um trabalho são vários trabalhadores do movimento espírita, nomes, né? Então, nós tivemos aqui também o trabalho aqui em Macaé do movimento espírita Peixotinho, que ficou um tempão aqui em Macaé, Seu Pierre, Etelvino. Então, tem muitos nomes, né, do movimento espírita em Macaé, e o 33º seu, nós nos unimos com a União Espírita, então é a União Espírita Macaense que tem recursos, ela tem Sim, patrimônio, ela tem recursos, ela é uma pessoa jurídica, e o 33º seu, ele não é uma pessoa jurídica, ele é um braço do Reunir Cinco, né, que por sua vez é um braço do CERJ. Então é a forma de gestão que a Federativa Estadual estabeleceu no estado todo. Mas Macaé, a União Espírita Macaense, ela tem uma força, tanto de carinho, de ligação afetiva, quanto com relação ao próprio patrimônio, que é o Lar de Maria, né? sim. Então, são instalações que nos traz ali, são trabalhos sociais que são feitos ali no Lar de Maria e que também junta com todos nós, né? Então, por exemplo, nós temos um bazar lá no Lar de Maria. Esse bazar, todas as casas que não têm os seus bazares para dar sustentabilidade financeira, elas participam ali
Então, a cada dia, vai uma casa trabalhar como voluntário e os recursos auxilia as casas, né? E a União Espírita, ela também ajuda quando uma casa espírita está com uma necessidade nas suas instalações de reparar alguma coisa, então a União Espírita tem um departamento de patrimônio que auxilia as casas. Então, são vínculos, né? São trabalhos que são feitos permanentemente, e isso cria liga, são vínculos, né? Sim. E não, ele é um modelo fantástico, acho que para o Brasil inteiro, né? Esse programa vai até fora do Brasil, mas o movimento espírita brasileiro, eles podem pensar e deve ter esse modelo em algum lugar também, mas esse modelo de união espírita dentro de um seu é muito interessante, porque até uma ideia que o Kardec tem, né, de você ter uma instituição até que gere lucro, não é, e não é o caso do Lar de Maria, mas instituição que gere lucro, que vai ser o quê? Vai ser gerida por aqueles centros espíritas da região. É uma excelente ideia para o movimento espírita, né? E, claro, a União Espírita tem ainda o Lar de Maria, que é a creche que o Amilson tem no coração. Não, e realmente, Amilson, quando você fala de uma maneira muito carinhosa. Então, agora, a União Espírita Macaense, né, ela é gerida por todos os centros espíritas ou ela tem uma administração à parte? O Estatuto da União Espírita Macaense, o poder máximo é o Conselho Deliberativo. O Sim. Conselho Deliberativo são 3 representantes de cada casa. Então, no Estatuto, o poder Ah, máximo vamos dizer assim, se for presidencialismo, então o presidente, o primeiro secretário, o primeiro tesoureiro de cada casa compõe o Conselho Deliberativo. Então, esse Conselho Deliberativo é o poder máximo da União Espírita Macaense. Então, tem um estatuto, é uma pessoa jurídica, a União Espírita Macaense é uma pessoa jurídica, e sim. quem administra o Lar de Maria? Então, a responsabilidade do Lar de Maria, desse bazar, o CAF também, que é o Centro de Atendimento à Família, que todo sábado recebe, são famílias que estão cadastradas, as gestantes, então tem até um período de data das crianças que são atendidas. Sim, Então, tem todo esse trabalho. E tem a União Espírita Macaense, ela tem uma fonte de recurso tem uma instalação onde é alugado imóveis e esses imóveis trazem recurso para a União Espírita Macaense. Então, ela é autossustentável financeiramente sim, com esses imóveis que estão alugados aqui em Macaé. Então, ela consegue, né, auxiliar as casas, mas então, o poder máximo é o Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo, ele elege a diretoria executiva, sim. né? Então, tem uma diretoria executiva que tem um mandato de 3 anos. Então, o Conselho Deliberativo é que elege. Então, tem um estatuto, o Conselho Deliberativo que faz a revisão do estatuto. Aí tem um presidente do Conselho Deliberativo e um secretário. Quer dizer, Mas todos estão envolvidos nessa administração e que vão eleger conselho, esse conselho elege aí a administração. E é bem o que orientou Kardec, se você pensar, não é? Que era ter uma fonte de recurso, ter ali uma empresa, uma instituição, né? Que ajude e que traga recurso também. Não é? E, olha, um grande exemplo, estou falando, um grande exemplo para o movimento espírita brasileiro, Amilson. é Amil... interessante, Ah, ah, interessante é que esse modelo ele já vem de muitos anos atrás, desde a época que era o ZERJ, né? aham, Então, vem lá de trás, sem saber, pô, a União Espírita Macaense tem 80 anos. Ela só conseguiu estar de pé porque ela criou fonte de angariar recurso com os imóveis. sim, Antigamente ela tinha, a União Espírita Macaense chamava Parque Lar de Maria.
era uma grande lanchonete, administrada pela União Espírita, com os trabalhadores do movimento espírita, que os recursos dessa grande lanchonete em Macaé ia para o projeto social Lar de Maria, creche Lar de Maria. Então, já vem já há muitos anos com esse processo de sustentabilidade financeira. E até hoje, né, a sustentabilidade financeira do Lar de Maria sempre foi positiva, porque a gente faz com que a gente tem condições. Então, dá para trabalhar muito bem, mas há bastante tempo atrás, né? Olha só. Não, é uma mentalidade, uma mentalidade que muitos não estão tendo, né, do lucro, né, do capital, né? Então, aquela história do espírita ter medo de dinheiro, né? É a velha história. E está aí a União Espírita Macaense provando que não há problema nenhum, que você pode ter um negócio, pode gerar lucro e pode sustentar, né, as ações sociais. É isso que é importante, né? O nosso principal trabalho ali no projeto social, que é a creche, então está no estatuto que a creche a gente não pode acabar com ela, porque Sim. sempre tem a possibilidade, a necessidade. Mudou um pouco a creche, que era algo, vamos dizer assim, que as crianças que não tinham, eles não tinham lar, então morava ali. Então, com a mudança da legislação, agora são os Uhum. pais que precisam e estão lá. Mas, quer dizer, é nesse sentido, né? Então, coisas boas a gente junta. O que não deu certo, a gente modifica, revisa, mas o que é bom, vamos continuar. Excelente. Amilson, então olha só, vou deixar agora o espaço para você convidar o pessoal para a 85ª semana. Está cedo Ah, ainda, não? na realidade, né, nós já estamos começando no planejamento. Então, na quinta-feira agora, tem um grupo que é específico para fazer esse trabalho de planejamento. Então, um representante de cada casa participa desse início do planejamento. Então, é o 33º seu, com a diretoria executiva da União Espírita Macaense, com um representante de cada casa espírita, vão se reunir para começar o planejamento da 85ª Semana Espírita, que vai acontecer na terceira semana de julho de 2024. Então, é nesse sentido que a gente convida aos trabalhadores aqui do nosso movimento, e quando for no ano que vem, podem vir aqui para Macaé participar conosco da 85ª Semana Espírita de Macaé. Olha, eu não sei de vocês que estão aí, mas eu vou me programar, viu? Porque, olha, conhecer a União Espírita Macaense, gente, que é um modelo para o movimento espírita brasileiro. Dá um abraço no Amilson, né? Com isso aí não pode faltar. Amilson, suas despedidas, então. Ah, sim. Então, assim, é com muita alegria estar aqui dando esse depoimento de algo positivo no nosso movimento espírita, do estado do Rio, do Brasil, né? São trabalhos que a gente sabe que em cada canto desse nosso país, e até fora do nosso país tem alguns lugares, né? Eu fui lá em Portugal, e quando eu cheguei lá em Portugal, eu falei assim, em Lisboa, onde tem uma casa espírita aqui? Aí fui lá, pô, fui muito bem Ah, recebido, que beleza. um carinho. Então, esse trabalho do movimento espírita, de fortalecimento, né? Que a gente saia das nossas casas no sentido de visitar as outras casas, de visitar outros lugares, para que a gente possa fortalecer o movimento espírita, essa doutrina consoladora, né? O Evangelho redivivo, que faz com que a gente caminhe com alegria e com paz. Então, eu fico assim muito contente de estar recebendo esse convite, e se quiserem saber também de outras pessoas, então eu não estou à frente do planejamento da Semana Espírita. Então, nós temos os trabalhadores aqui de Macaé que estão à frente, a União Espírita, o 33º seu,
e serão sempre muito bem-vindos aqui em Macaé e visitar o Lar de Maria. Hamilson, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. E termina aqui o Presença Amiga. Até o próximo programa. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.